Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema que rende e rende muito, e depois do que aconteceu na segunda-feira, das declarações do Mino Raiola, a tendência é que a novela só recomece. Não vou dizer que comece, porque essa já é uma novela antiga, então vem aí mais uma temporada. Será que é a última? Temporada, no caso, eu não estou me referindo ao tempo do futebol, eu estou me referindo apenas à questão da novela, da série que virou. Futuro do Pogba. Fica no Manchester United, sai do Manchester United, por que isso vira assunto, né? Como vocês sabem, eu não sou um grande fã de especulações, não gosto de ficar entrando muito nas várias notícias que saem sem grande fundamento, mais para movimentar e para gerar repercussão no dia a dia. Mas quando a notícia é uma frase específica de alguém que está diretamente ligado, deixa de ser uma especulação. A notícia passa a ser a declaração. E a consequência, aí sim, dá para especular em cima da consequência. O Mino Raiola falou, o tempo do Pogba no Manchester United acabou. Então, daí o Mino Raiola, agente, né, o empresário do Pogba, um dos mais influentes do futebol mundial, embora a gente possa discutir bastante o perfil dele na hora de atuar dentro do mercado, de se posicionar, de criar conflitos, não dá para discutir a influência dele. Ele está entre os mais importantes e influentes agentes do mercado do futebol. Então, a gente está falando a partir de um fato, não é uma especulação. O espaço está aberto aqui embaixo, vocês podem especular à vontade, não tem o menor problema quanto a isso. Eu é que não vou ficar entrando aqui muito no mérito de, então ele vai pro time tal, ele vai pra Juventus, ele vai pro Real Madrid, ele vai pra sei lá onde. Não é esse o ponto do vídeo. Mas eu sei que muita gente gosta, e é normal que goste, de ficar imaginando. Onde será que ele vai? Para onde seria melhor para o jogador? O que seria melhor como decisão na carreira dele agora? Então o espaço está aberto aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e o comentário. O que vocês acham sobre esse período da carreira do Pogba? Mais do que isso, que agora acho que a gente pode fazer um recorte, né? Um recorte da carreira mesmo do Pogba no Manchester United. Qual o nível de decepção de vocês com o que foi o Pogba no Manchester United? E aí tem dois pontos. Eu tô usando o que foi pra gente pegar o que foi até aqui. Não dá pra saber se realmente vai acabar agora, embora tenha um forte indício disso com a declaração do Mino Raiola. E o outro ponto é uma questão temporal apenas também. Eu fiz questão de gravar esse vídeo antes da rodada decisiva da Champions. Porque eu acho que é importante, até para desvincular uma coisa da outra, né? O Manchester United tem uma decisão. É um grupo extremamente complicado, tem um jogo contra o RB Leipzig, então é um jogo grande, um dos grandes jogos da semana decisiva da fase de grupos da Champions. Muita coisa em jogo. E o Pogba é uma das referências técnicas. A gente pode questionar se ele assumiu esse papel ou não, se ele perdeu ou não esse tamanho, se ele mantém esse status, mas ele é um jogador importante. Para um dos jogos mais importantes da temporada, o que se imagina, obviamente, é que ele pudesse ter um papel, que possa ter um papel, o jogo ainda não aconteceu enquanto eu estou gravando o vídeo, que ele possa ter um papel importante, seja vindo do banco ou como titular, mas vamos ver de que forma isso abala também internamente o clube, porque foram declarações fortes, e vamos lembrar que não é algo novo, né? As polêmicas envolvendo o Pogba e o Mino Raiola já vem de muitos anos, aliás, vem desde lá de trás, quando o Pogba foi jogador da base do Manchester United na época do Ferguson ainda, e o Ferguson chegou a criticar o Mino Raiola, então você vai achar aspas para todo lado aí ao longo dos anos, depois tem conflito com o Mourinho, mas assim, se a gente for falar sobre o Pogba especificamente, e aí eu quero falar tecnicamente do desempenho dele, e falar também sobre o momento da carreira, o que fazer, eu acho que a sensação que eu tenho em relação ao Pogba é um pouco de desperdício, porque eu não acho que o Pogba tenha sido no Manchester United, de novo, eu tô usando tenha sido, pegando o recorte até agora, não sei até quando ele vai ficar, então ele pode escrever novas páginas nessa história. Eu não acho que ele tenha sido um fracasso completo como jogador, tecnicamente falando. O Pogba jogou bem em vários momentos diferentes no Manchester United até hoje. Só que ele não foi um jogador com regularidade, com esse status do líder confiável, da regularidade, do cara que vira a imagem do clube. Ele teve momentos muito bons, com diferentes treinadores, inclusive, né? O Pogba chegou ao Manchester United em 2016. Então, ele pegou diferentes momentos do clube. E ele teve diferentes momentos de nível mesmo de desempenho. Com o Mourinho, ele chega a ter um período muito bom de temporada. Com o próprio Solskjaer, se a gente olhar para esse início de ano, ou para esse meio de ano, um ano bastante turbulento com pandemia e tudo,
O grande impacto foi do Bruno Fernandes, né? O Bruno Fernandes foi o jogador que chegou e teve um impacto gigantesco, imediato, virou uma das referências e uma das lideranças dentro de campo também. O Rashford amadureceu e virou um dos grandes personagens. Agora, o crescimento coletivo naquele melhor momento do Manchester United no ano de 2020 foi justamente quando as peças se complementaram. E ali tinha muito a ver com o centro do campo, com o Pogba e Bruno Fernandes. Naquela época gerou toda aquela expectativa. Será que eles vão jogar juntos por muito tempo? Porque se eles jogarem com esse entendimento, o United pode dar um salto muito grande. Mas será que vai ter regularidade para virar um time confiável, um degrauzinho acima? Então essa sempre foi a questão que ficava em relação ao Pogba. Não sobre a capacidade dele. Porque a gente viu o Pogba jogar muito bem no Manchester United. Mas a gente não viu o Pogba ser um dos melhores jogadores do mundo no Manchester United. E era o que se esperava. E é a pressão que se coloca, não só por valor de transferência de quando ele chegou, mas de status mesmo. Da própria personalidade, do perfil, da capacidade que ele tem. Então, para tentar traçar um paralelo aqui, olhando diretamente para um rival, o Pogba era para ser no Manchester United o que é o De Bruyne no Manchester City. E isso independe do nível, da força coletiva que o time alcança. Por exemplo, o Manchester City não teve o melhor ano de 2020, se a gente for olhar, por exemplo, para a Premier League como um termômetro. Mas o Kevin De Bruyne está certamente entre os melhores jogadores do mundo em 2020. O Pogba deveria ser esse jogador também, para um time com problemas, com mais ou menos problemas, com um desempenho mais ou menos satisfatório, coletivamente falando em termos de regularidade, o Pogba era para ser esse cara. Só que, da mesma forma em que ele entra no time, tem um impacto, gera essa expectativa, em outros momentos ele sai do time, fica no banco, tem problemas físicos, problemas com lesões também, isso é importante, tem até o aspecto da pandemia, né? De fato, ele mesmo já chegou a falar sobre Covid e tudo mais. Então, tem muitas coisas no ar. Eu acho que não é o caso de colocar tudo num pacote só e falar fracasso, sucesso, horrível, ótimo. Não, acho que a gente pode pontuar alguns momentos da carreira dele. Mas aí eu volto à palavra que eu usei antes. Desperdício. O Pogba é um dos melhores e um dos meias de maior potencial da geração, do futebol mundial nesse momento. Ele tá com 27 anos. Ele já está no Manchester United há 4 anos. E esses eram para ser os melhores anos da carreira do Pogba em termos de regularidade em alto nível. É claro que ele conquistou coisas importantes. Ele foi campeão do mundo com a seleção da França, por exemplo. Ele chegou a conquistar títulos importantes com a Juventus antes disso. Então não é falar de uma carreira fracassada, mas é de uma carreira aquém do que poderia. E aí eu acho que está o grande sinal de alerta. Quem vai querer esse pacote nesse momento? Olhando para o futuro. E aí sim a gente entra um pouco mais em especular, embora eu não vá falar aqui de um clube ou outro. Mas quem vai querer esse pacote é uma pergunta que precisa vir com outra. Qual é o preço desse pacote? Ao falar de pacote, eu estou falando de Pogba, das suas virtudes, dos seus problemas, dos seus conflitos, da sua capacidade para desequilibrar, mas também de um agente que vai criar confusão, porque é do perfil dele, isso é muito conhecido, que é o Mino Raiola. Então, quem vai querer esse pacote? E quanto esse interessado vai querer pagar por este pacote? Vai ser o mesmo valor dos tempos da transferência em que ele foi para o Manchester United? Dificilmente, não é o valor que ele tem hoje. E não é o valor não por questões técnicas, e sim por questões paralelas ao campo. Então aí que eu entro de novo na tecla do desperdício. Acho uma pena mesmo, porque é um jogadoraço, que mostrou isso várias vezes em momentos isolados, mas que não virou ainda. Tem tempo de carreira pela frente, mas não dá pra ficar perdendo tanto tempo assim. Faz 28 ainda dentro dessa temporada, 2020-2021. Então é um jogador que ainda pode render muito bem, mas quem vai confiar nisso? Quem vai ser o cara para extrair mais disso, né? Mais isso do Pogba? São algumas das perguntas que ficam. Então eu quero saber de vocês aí, o que vocês esperam dessa nova novela, dessa nova etapa da novela, se vocês acham que isso é só mais um conflito e que ele acaba ficando. Tem mais coisa jogada no ventilador também, né? É bom lembrar. Então, envolvendo até questões de derrubar técnico ou não dentro do Manchester United, a questão do próprio Mino Raiola disparando contra a diretoria do Manchester United, gestão do futebol do Manchester United. Não que isso seja algo perfeito que não possa ser questionado, não é esse o caso, né? O próprio torcedor do Manchester United sabe disso e aponta o dedo para isso há muito tempo. Mas o timing foi muito complicado, né? Além de tudo isso, que obviamente era uma turbulência muito grande, o timing foi o pior possível. Foi na véspera de um jogo decisivo de Liga dos Campeões que determina a temporada do Manchester United na Europa. Num jogo grande, enorme, contra o Leipzig, um adversário perigoso, um atual semifinalista de Champions.
Pode ser até que o Pogba vire, eu tô gravando antes, não sei o que vai acontecer. Pode ser que ele vire o grande personagem do United na Champions e vire o herói disso tudo. É claro que o futebol permite essas reviravoltas gigantes, mas até por isso eu fiz questão de gravar antes do jogo decisivo, pra gente poder tratar desse recorte, sem outras influências de resultados, que aí são influências mais do calor do momento. Acho que aqui é uma questão mais da avaliação do Pogba no Manchester United. Momentos muito bons, mas sempre dentro dessa montanha-russa. E de uma montanha-russa que faz a gente questionar se vale a pena, se compensou, se valeu o investimento altíssimo que foi feito nele lá atrás, se é o momento de desistir de vez do Pogba e virar a página, de partir para outras. O United tem hoje um jogador que tem respondido e assumiu esse protagonismo, que era o que se esperava do Pogba. O Bruno Fernandes assumiu esse protagonismo no ano de 2020, chegou e tomou conta, algo que o Pogba não conseguiu fazer, volto a falar, infelizmente. Quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês esperam do Manchester United, com e sem Pogba, do futuro da carreira do Pogba também. Se tem algum lugar que vocês acham que seria um encaixe mais ideal, se seria uma volta para a Juventus, se seria ele com o Zidane, por exemplo, no Real Madrid, se é que o Zidane vai continuar no Real Madrid também, enfim. Especulem à vontade aí embaixo. Um abraço, até a próxima.